e dolorosa dos homens que tinham o sinal da besta e o que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor, blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem a glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Este é o Vale de Megido, também conhecido como Vale Esdraelon em Israel. Armagedon, em hebraico, significa colina de Megido, e é um grande monte em forma de cúpula no vale. Quando Napoleão viu pela primeira vez o grande vale, que vai do sul de Haifa até Jerusalém, exclamou: "Que ótimo local para uma batalha!" Quando o general Pershing, um dos grandes generais da Segunda Guerra Mundial, o viu, declarou: "Que ótimo local para uma guerra estratégica!" É ao redor deste monte histórico que a profecia bíblica indica que será travada uma batalha colossal entre o bem e o mal. Os exércitos do Senhor no céu preparam-se para a batalha. Enquanto o anticristo está envolvido na batalha, Jesus e os seus filhos ressuscitados surgem com uma invasão celestial. O anticristo vira suas armas contra o exército celeste e inicia uma batalha como nunca houve na terra, a Batalha de Armagedon. Durante essa batalha, as orações daqueles que por muito tempo clamaram por justiça são respondidas, pois esgota-se a paciência de Deus com os caminhos perversos do homem. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, a voz do rebuliço, de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Já vem de uma terra distante, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Jesus muitas vezes é chamado de pedra angular, o início de um novo alicerce no templo, um alicerce espiritual. Exatamente quando a pedra lançada do nada acerta a imagem em Daniel 2, Jesus, o Filho de Deus, vem do céu para pôr um fim ao reino do anticristo. Segundo Daniel, a batalha de Armagedon dura 45 dias. O anticristo é jogado vivo num lago de fogo e seus seguidores malignos são massacrados. A carnificina será tal que o profeta Ezequiel diz que só em Israel levará 7 meses para enterrarem todos os mortos e 7 anos para limparem o metal torcido e os armamentos destruídos.
A batalha já vencida, Jesus mais uma vez pisa na terra, aqui no Monte das Oliveiras. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul, e o Senhor será o rei sobre toda a terra. Os sismólogos informam que o Monte das Oliveiras está situado sobre uma falha geológica e que existe uma rachadura que corta o monte ao alto, de norte a sul. When we look at Mount of Olives, which is right not far away from where we're sitting right now, we can see that the literal fulfillment of this verse can very easily happen. One thing we do know is that Christ will come physically. His appearance is very important because it says the eyes of men will behold him. There's also going to be a supernatural manifestations all over. The whole earth at 1 minute will see him. And so there would be some kind of a supernatural phenomena from the heavenlies that will attract the entire attention of the earth. It has to be. And then those who will live around here, specifically this verse is for them, they probably will see some manifestations on the Mount of Olives and Christ that are different than if I look today at Mount of Olives and see the mountain sitting there in its tranquility and, peaceful fashion. I'm sure it will be different then. There will be a lot of commotion. There will be a lot of supernatural manifestations that God will reveal himself through Christ, and Christ himself will come and will land, I believe, right on the Mount of Olives. And then, of course, we have there a large graveyard right now of many people, even David's tomb and others that believe that because Christ or the Messiah, the Jewish people, even non-Christians, believe the same way, that when Christ or the Messiah will come, those will be the first to be resurrected because they are buried in Mount of Olives or close to the Mount of Olives. And so again, there will be a lot of the resurrection part. There will be the commotion of his arrival. There may be the split of the mountain. All the functions of the heavenlies, sun, moons, and stars will take different shape. And so we are expecting real dramatic moments around here. Esta é a porta dourada, por onde Jesus passou na última vez que entrou em Jerusalém, quando o povo clamou: Hosana, Hosana ao filho de Davi. E o receberam e aclamaram como um rei. Agora está todo murado, como podem ver. Dizem que um dos governantes muçulmanos de Israel lembrou-se da profecia de Maomé no Alcorão, que diz que quando Jesus voltar, ele entrará por essa porta para tomar a cidade de Jerusalém e reinar como Rei dos Reis. Temerosos com a possibilidade de Jesus tomar o seu trono, ele construiu um muro e fechou o portão para tentar impedi-lo de entrar. Fazendo isso, ele cumpriu a profecia de Ezequiel. Esse portão será fechado e não se abrirá, e nenhum homem passará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, por ele passou. Portanto, será fechado. E o que pensar da última parte da profecia, no livro de Daniel, depois que a pedra derruba a imagem? Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das ilhas no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Esta pedra, atingindo a imagem, significa o fim dos reinos do homem e seu governo na terra. Compare esta pedra com os versículos seguintes e a interpretação fica bem clara. Virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor.
Finalmente, o mundo será governado com equidade, verdadeira justiça, com liberdade, paz, abundância e felicidade para todos. Deixará de reinar a cruel e egoísta filosofia que dá o mundo aos mais fortes. Não haverá mais corrupção, vícios, crime, suborno ou injustiça. Jesus e seus anjos e os seus seguidores ressuscitados estabelecerão o seu justo governo com justiça de verdade para todos. Ele exercerá o seu juízo entre as nações e repreenderá a muitos povos. Estes converterão as suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. Não levantará